Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouco aqui sobre o resultado do Banco do Brasil. Então esse foi um resultado aí muito aguardado pelo mercado, é o resultado aqui do segundo trimestre de 2025. Mas vamos lá, vamos falar aí dos pontos mais importantes com relação a esse resultado. Bom, o primeiro ponto aqui que eles apresentam é a questão do agronegócio, seus ciclos. Então, se a gente observar aqui, o que eles apontam principalmente? A questão da inadimplência superior a 90 dias, que subiu, foi para 3,49%. Então, vocês conseguem verificar aqui que houve esse crescimento, é um crescimento expressivo realmente na inadimplência do agro. Isso acaba prejudicando bastante os resultados do banco. Aí eles falam um pouco mais sobre a questão da inadimplência, que a gente tem mais detalhes, mas o ponto principal é esse, que vocês têm que ver e verificar que realmente esse fator acaba impactando bastante os resultados do Banco do Brasil. Eles também informam que dentro ali das pequenas e médias empresas teve também uma questão de inadimplência que prejudica o negócio, então teve aumento também com relação à inadimplência de pequenas e médias empresas. E logo abaixo a gente vai ter um detalhamento maior com relação a isso. Aí eles têm aqui as projeções agora revisadas, mas vamos falar aqui principalmente da questão da lucratividade, né, que são pontos de apresentação, mas logo abaixo aí eles entram na questão do resultado. Alguns fatores ali se repetem abaixo. Então vamos falar aqui do lucro líquido ajustado. O lucro líquido ele teve uma queda aí realmente bem expressiva, foi para 3,8 bi no segundo trimestre de 2025. Então, quando a gente compara aqui com o segundo trimestre de 2024, a gente tem um lucro líquido de 9,5 bi. Então, assim, caiu bastante. No primeiro trimestre de 2025, a gente consegue visualizar que foi 7,4 bi. Então, foi uma queda muito expressiva. A gente consegue verificar também o ROI, que aqui ele está exemplificado em português, que é o retorno sobre patrimônio líquido. Então, aqui no segundo trimestre de 2024, o banco tinha um ROI de 21,6%. Em 2025, aqui no primeiro trimestre, caiu para 16,7%. Não era um cenário tão positivo, mas também não era ruim. Agora, 8,4% já é um cenário ruim, principalmente se a gente considerar a Selic a 15%, então é um resultado bem abaixo. E aqui a gente consegue visualizar também o primeiro semestre de 2024 contra o primeiro semestre de 2025, que é de fato aí um lucro bem menor, o ROI também menor. Então, realmente esse resultado acabou decepcionando aqui bastante. Aí a gente tem a questão aqui da margem financeira, então vocês podem ver aqui que teve uma queda aqui, considerando o segundo trimestre de 2024 para o primeiro trimestre de 2025. Aí teve um leve crescimento aqui, mas isso aqui indica que as margens do banco estão mais apertadas. Um dos pontos cruciais também é o custo do crédito. Então, a gente tem aqui uma provisão maior. Então, existe um fluxo de perda esperada com relação à inadimplência que, assim, vocês conseguem verificar que o crescimento ele é bem expressivo. Olha só, considerando o segundo trimestre de 2024, 7,8 bi. E quando a gente olha o segundo trimestre de 2025, 15,9 bi. E lembrando, pessoal, que dentro disso aqui, o principal ofensor é o agronegócio. Então, realmente, a questão da inadimplência no agro acaba afetando bastante os resultados do Banco do Brasil. Olha só, vocês conseguem ver aqui claramente. E olha como subiu aqui. Então, esse é um ponto aqui realmente preocupante. E a gente consegue verificar a carteira de crédito em detalhe. Então, vocês podem ver que a carteira de crédito do Banco do Brasil ela é gigantesca. É uma carteira aí na casa dos trilhões.
e a gente consegue visualizar aqui a inadimplência mais de 30 dias subindo. Olha só como ela sobe aqui, está em 5,92%, então só cresceu. A inadimplência mais de 90 dias também só cresceu. E aqui eles pegam junho de 2024 até junho de 2025. Então a gente teve esse crescimento aqui com relação à inadimplência na carteira de crédito. E aqui a gente tem um detalhamento, pessoal, que a gente consegue verificar a carteira de crédito pessoa física. Então, na carteira de crédito pessoa física, teve esse crescimento aqui também, vocês podem verificar, acima de 30 dias e acima de 90 dias. Quando a gente vai verificar aqui a carteira de crédito pessoa jurídica, também vocês podem ver que, comparado com o ano passado, teve crescimento, mas houve uma melhora com relação a março de 2025, mas ainda está em alta. E mais de 90 dias, olha só crescimento aqui da inadimplência. Então, são pontos preocupantes. E aí, quando a gente olha o agronegócio, que tem um peso muito grande aqui na carteira de crédito do Banco do Brasil, também crescimento. Então, pessoal, o que que acontece? A gente vê que a inadimplência ela não aumentou só no agro, ela aumentou ali praticamente em todas as linhas de crédito que o banco oferece. Então, esse é um ponto aí preocupante, realmente, e que fez com que as ações elas despencassem. Esse realmente é o principal ofensor. E aí, quando a gente vai olhar aqui das receitas de prestação de serviços e despesas administrativas, o banco está com uma eficiência excelente, aqui está em 27%, isso gerou bastante receita, no caso aqui as prestações de serviços. A gente pode verificar aqui que no segundo trimestre de 2025 representou 8,8 bi, então bem bacana aqui nesse ponto, o banco está indo muito bem. E aí a gente tem alguns outros indicadores, como Basileia, está tudo aqui ok, não tem nada tão preocupante. Com relação a essa parte aqui, é mais a questão da carteira de crédito, que realmente tem um impacto assim gigante nos resultados, e as provisões que elas estão aumentando. Então, o banco ele tem que provisionar mais para cobrir possíveis perdas. E aqui, pessoal, a gente tem aqui as projeções, só para que vocês visualizem. Houve uma revisão aqui, então, em alguns pontos aqui, quando a gente fala com relação à carteira de crédito, existe uma previsão aí de crescimento na carteira de crédito, um crescimento assim, não tão elevado, até porque o banco está esperando aí que consiga emprestar com mais qualidade. Isso é natural de todos os bancos, inclusive nesse cenário, a questão da Selic também impacta bastante. Eles esperam aqui também que o custo do crédito ele aumente aí bastante, mantenha em linha aí com o que foi apresentado no primeiro semestre. Então, sinaliza aí que a gente vai ter mais provisões, que os próximos resultados aí eles podem também não ser tão bons, mas eu acredito que a gente vai ter uma leve melhora. Com relação à receita de prestação de serviço, se mantém, despesas administrativas se mantém também as projeções, e o banco espera lucrar em torno aí de 21 e 25 bilhões. Então, pessoal, aqui a gente consegue visualizar que eles esperam ter uma melhora nos resultados, porém uma melhora leve. E aí realmente o banco passa por um cenário desafiador. Bom, agora eu vou trazer aqui alguns pontos que são mais relacionados aqui à minha visão com relação ao banco. Então, a gente consegue considerar aqui também algumas questões importantes. Olha só, vou trazer aqui para vocês dentro do site Investidor 10. O que vocês conseguem visualizar aqui? Que o banco ele negocia com desconto muito expressivo, a 0,67 valor patrimonial. Então, ele negocia realmente com um desconto aí, de fato, bem relevante mesmo. E vou mostrar aqui para vocês, historicamente, olha só, se a gente pegar o preço sobre valor patrimonial, vocês conseguem visualizar aqui que a média da empresa é 0,94 e a atual é 0,66.
E olha só, sempre, pessoal, aqui historicamente, puxando aqui desde 2015, que o banco foi negociado nesses patamares. Olha só, vou mostrar para vocês, 2015, preço sobre valor patrimonial a 0,61. Se a gente pegar aqui a cotação em 2015, ela estava em torno de R$ 4,89, ajustada. Olha como ela sobe de maneira expressiva. Então, quer dizer, quando o banco está sendo negociado nesse patamar, historicamente, logo em seguida, passa um ano, 2 anos, ele tem uma alta expressiva. Então, olha só, quem comprou aqui viu seu patrimônio praticamente triplicar. E agora vamos voltar só para vocês visualizarem. Ele volta a negociar nessa faixa de preço, considerando esse indicador 2021 e 2022. Então, se a gente pega aqui 2021, 2022, a gente consegue visualizar também o banco sendo negociado aqui num patamar aí de R$ 10,53, a R$ 11. E olha só como a ação ela vai subindo. Olha só, ela sai aqui, pessoal, desses valores aqui bem abaixo, ó, 10,40, ela vai subindo ali. A partir de 2023, o banco vai se recuperando e realmente vai entregando aí um retorno bem expressivo. Então, a pessoa teve uma valorização aqui de em torno de 150% também. E agora o banco volta a negociar nesse patamar de 0,67 aí, preço sobre valor patrimonial. E realmente o que eu espero é que assim que os resultados comecem a melhorar, que o banco sinalize aí que realmente ele vai voltar a entregar resultados melhores, que a ação ela volte a valorizar de maneira expressiva. É claro, pessoal, que não tem como a gente prever isso aqui. Eu estou olhando o passado e estou falando aqui para vocês de futuro, e tudo pode acontecer. O banco pode ter piora nos resultados, mas historicamente o banco, né, nesse patamar de preço, ele sempre aí teve uma valorização interessante e é realmente uma ação que eu considero o investimento realmente devido ao desconto que se negocia, devido também ao cenário que a gente vive, que é um cenário de Selic muito elevada, que prejudica os negócios como um todo, tem como consequência a questão da inadimplência, tem um agronegócio que é um segmento que ele é cíclico. Então eu acredito que para o longo prazo o Banco do Brasil continua sendo um ótimo investimento. Mas é claro, essa é a minha opinião pessoal e fica a critério de vocês tomar a decisão do investimento ou não. Lembrando que esse vídeo ele não representa recomendação de compra ou venda de ativos. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final e até a próxima.